notícias anunciar. Ao pobre quem está no cativeiro, libertação eu vou proclamar. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Muitas pessoas já tentaram escrever a história dos acontecimentos que se realizaram entre nós, como nos foram transmitidos por aqueles que desde o princípio foram testemunhas oculares e ministros da palavra. Assim sendo, após fazer um estudo cuidadoso de tudo o que aconteceu desde o princípio, também eu decidi escrever de modo ordenado para ti, excelentíssimo Teófilo. Deste modo, poderás verificar a solidez dos ensinamentos que recebeste. Naquele tempo, Jesus voltou para a Galiléia com a força do Espírito e sua fama espalhou-se por toda a redondeza. Ele ensinava nas suas sinagogas e todos o elogiavam. E veio à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. É o terceiro domingo do tempo comum. O tempo comum nos convida, na sua dinâmica, a entrarmos como discípulos na escola do Mestre Jesus de Nazaré. E a cada domingo nós vamos tendo essa experiência. Estamos na primeira parte do tempo comum, que vai até a terça-feira de carnaval, porque na quarta-feira nós iniciamos, quarta-feira de cinzas, nós iniciamos a quaresma. E a liturgia de hoje, de modo especial, o terceiro domingo do tempo comum, já há 6 anos, é instituído pelo Papa Francisco como o Domingo da Palavra, porque, de fato, o tema da liturgia da palavra vem com muita força nesse terceiro domingo do tempo comum. Se a cada domingo nós temos um tema, e não é muito correto falar isso, que a liturgia não celebra tema, a liturgia celebra mistérios específicos da vida do Cristo. Um domingo que Jesus cura, um domingo que Jesus ressuscita.
Hoje eu diria que o assunto principal ou o tema da liturgia é a própria liturgia da Palavra de Deus. Essa é a proposta do Papa, quando convida a igreja no mundo inteiro para um domingo refletir sobre a importância, a valorização e a necessidade da Palavra de Deus na nossa vida. Que mais do que um livro de regras, um conjunto de normas, um conjunto de doutrinas, mas é palavra de vida para nós. É palavra de salvação. É o indicativo, o caminho que nos garante o céu, a eternidade. Evidente, se praticarmos essa palavra. Não é à toa que no final do Evangelho, aquele que proclama sempre diz, palavra da salvação. É palavra de vida, é palavra de salvação. Precisamos participar da missa com essa consciência, que aquilo que é falado, aquilo que é proclamado e aquilo que é explicado na homilia também, é palavra de vida, é palavra de salvação, indicativos para a eternidade. Às vezes é ruim a gente escutar quando as pessoas dizem assim, nossa, a carapuça na homilia de hoje serviu para mim. A homilia não é carapuça. A homilia é a palavra de Deus também explicada. Deus não fala carapuças. Deus fala verdades. E deseja que a partir desta verdade, a gente se transforme, se converta e mude de vida. Não é carapuça. Agora, se aquela palavra nos atingiu, nos feriu, nos remexeu, porque a palavra é de vida e salvação, aí tudo bem. Se é carapuça, então assuma a carapuça e muda de vida, se converta. É assim que nós precisamos sentar aqui, a cada domingo, quando ouvimos essa palavra, que é a palavra de vida, que é a palavra de salvação, caminho para a eternidade. E hoje, na primeira leitura do livro de Neemias, capítulo 8, nós ouvimos aqui nessa belíssima leitura uma liturgia da palavra, uma Assembleia de Deus reunida aqui em torno da palavra. E aquele que proclama, que é a boca de Deus, a voz de Deus, começa à luz da palavra a dar alguns indicativos para aquele povo que está ouvindo. E ao mesmo tempo, aquele povo que está ouvindo se questiona pela palavra de Deus. Portanto, a palavra de Deus, ela é um apelo de conversão, é um sinal de alegria, é um sinal de esperança. Estamos no ano da esperança, a palavra de Deus é um sinal de esperança. Qual era o contexto da primeira leitura? O povo estava sem esperança. 100 anos haviam se passado do exílio da Babilônia. E 100 anos depois, Jerusalém continua com dificuldades. Jerusalém continua precária, social e também do ponto de vista da fé. E aí, nesse sentido, a lei de Deus, a palavra de Deus, ela é esquecida pelo povo e o povo precisa voltar para Deus. E aí é nesse sentido que o governador Neemias e o sacerdote Esdras convocam o povo para escutar a palavra de Deus. E é bonito que a gente vai vendo que o cenário ali daquela assembleia era um cenário de festa em torno da palavra, e o propósito era fazer com que através daquela palavra proclamada, o povo voltasse à aliança, à amizade com Deus. Portanto, nós temos aqui algo muito semelhante à nossa Assembleia de Deus, também aqui reunida, como aquela assembleia também convocada por Esdras e Neemias. Versículo 2: toda a comunidade ali se reunia ao redor da palavra, desde a aurora, desde o amanhecer até o meio-dia, todos em torno da palavra, desde o amanhecer até o meio-dia. Tem gente que fica aqui 1h30, angustiado,
querendo que acabe logo para ir embora. E a assembleia passava o dia inteiro. Um outro detalhe, todos estavam presentes. Versículo 2 também. Homens, mulheres presentes. Poderíamos dizer também crianças presentes. Todos ali, na sua condição humana, compreendiam a palavra. Homens e mulheres. A palavra de Deus não é para um grupo seleto. A palavra de Deus não é machista, não é apenas para homens. A palavra de Deus não é para um grupo seletivo. A palavra de Deus é para todos, homens e mulheres. Ela une todas as pessoas. Aqui, em qualquer assembleia do mundo inteiro, assembleia litúrgica, nós temos todas as classes sociais. Aqui temos os mais simples, aqui temos empresários, aqui temos médicos, engenheiros, tem analfabetos, e a palavra de Deus é de igual modo para todas as pessoas. Bonito isso. E essa proclamação da palavra de Deus se dá num espaço. O texto diz que era um estrado de madeira, versículo 4. Num lugar elevado, porque a palavra de Deus ela é elevada. A palavra de Deus ela é superior. A palavra de Deus ela está acima. A palavra de Deus ela é uma autoridade com certeza, e ela precisa estar no alto, de fato, num lugar elevado. Não tinha tão microfone, mas ela precisa estar no alto também para ser ecoada. Tem aquela música, fazei ressoar a palavra de Deus em todo lugar, num lugar elevado, para que todos possam ouvir e entender. A palavra une e a palavra ecoa. E aí, o espaço, o estrado de madeira, hoje é o ambão, esse lugar aqui, a mesa da palavra. Fruto do Concílio Vaticano II. Até antes do concílio não tínhamos a mesa da palavra. A missa em latim, diferente do nosso rito hoje, não tinha o ambão. O padre fazia tudo no altar. Num determinado momento, para ler a palavra, ele ia para o lado direito do altar e virava para o povo. Por isso que, normalmente, isso não é regra, a mesa da palavra é do lado direito do altar, para resgatar isso também. E aqui nós temos esse ícone espacial, diria assim, para identificar a centralidade da palavra. E o ambão da co-catedral, de fato, é de madeira. No projeto futuro é de pedra, mas até hoje é de madeira. Semelhante esse espaço daqui da primeira leitura. E a igreja ensina a unidade que existe entre as duas mesas, porque na Eucaristia nós nos alimentamos de duas mesas e as duas são importantes. Dei Verbo 21 vai dizer que a igreja venera a palavra de Deus da mesma forma que venera o corpo do Senhor. E há uma unidade essas duas mesas. Por isso que quando o evangeliário entra, é colocado no altar. Depois sai do altar e vem para a mesa da palavra. Uma unidade. Qual é a parte mais importante da missa? Não existe essa resposta. Tudo é importante. Tanto a palavra proclamada, quanto a Eucaristia consagrada e depois comungada também. Às vezes nós supervalorizamos apenas a liturgia eucarística, tanto que tem até o momento do sino, que é o ponto alto, mas na hora das leituras, na hora da homilia, a gente sai, vira recreio, sobretudo sabendo quando o padre se estende um pouco mais na homilia, e a gente fica angustiado, porque o mais importante é o corpo de Cristo. O mais importante é todo o conjunto, porque a palavra de Deus também é alimento. E aí, meus irmãos, o versículo 9 diz que todo o povo chorava ao ouvir as palavras da lei.
a palavra ali de Deus proclamada, levava aquele povo ao choro. Não um choro de sentimentalismo emotivo, um sentimentaloide, um sentimentalismo que às vezes faz muitos chorarem também na missa. Mas essa palavra aqui levava esse povo ao choro, porque a palavra de Deus converte. O choro com certeza era um choro de arrependimento. E as pessoas ao ouvirem essa palavra se convertiam, porque a palavra de Deus, lida, proclamada, exige de nós lá fora, quando a missa começa, porque a missa começa lá fora. O padre diz, ide em paz, a missa começa também. Termina aqui e começa na vida. Onde lá fora, essa palavra aqui, ouvida, proclamada, vai ser vivenciada, vai ser praticada na minha vida durante toda a semana. E tudo é numa grande festa, tanto que no final do texto diz que ao saírem dali, daquela Assembleia de Deus reunida, eles vão para casa para comer comida gorda, bebidas doces. É o dia da palavra, é o dia do Senhor, como nós aqui, domingo, dies Domini, dia do Senhor, dia de a missa, por isso que estamos aqui. E ao sairmos daqui, teremos daqui a pouco o almoço de domingo. O almoço de domingo é um grande acontecimento em algumas famílias, bonito isso, as famílias que mantêm a tradição do almoço de domingo, é continuação daquilo que celebramos aqui, continua sendo celebrado na vida, na família. Estamos reunidos ao redor da mesa e daqui a pouco estaremos reunidos ao redor de outra mesa, comendo frango assado, carne assada, macarronese, não é verdade? Maionese. E eu perguntava quando eu era criança, vó, por que hoje tem maionese? E ontem foi angu. A avó dizia, porque hoje é domingo. Porque hoje tem pudim, vó, e ontem a sobremesa foi banana, porque hoje é domingo. Porque hoje a gente está sentado aqui à mesa, e a mesa está bonita, porque hoje é domingo, é dia do Senhor. Bonito esse resgate das famílias viverem isso, e ao longo, no dia de domingo, celebrarem e externar aquilo que começa aqui e continua lá na família. É o contexto de festa do povo da primeira leitura. Portanto, o sacerdote Esdras, ele lê a palavra, atualiza a palavra. E agora no Evangelho, Jesus é o sacerdote por excelência, onde ele mesmo proclama a palavra e atribui tudo aquilo que está na palavra a si mesmo. Mas antes de entrarmos nessa segunda parte do Evangelho, é preciso falar da primeira parte do Evangelho, que é um prólogo, uma espécie de introdução, um preâmbulo, uma preliminar, onde Lucas está explicando por que ele está escrevendo o seu Evangelho. E aí o texto diz assim: decidi escrever de modo ordenado, fazer a narração de fatos que se realizaram em nós. Qual é a finalidade de Lucas aqui? Fazer a narração de fatos que se realizaram em nós. Que fatos são esses? Os fatos que se referem a Jesus. Tudo aquilo que Jesus fez, tudo aquilo que Jesus viveu, as propostas de Jesus, os projetos de Jesus, o destino de Jesus. Lucas está querendo registrar, deixar por escrito, fazer memória. Aquilo que se escreve é eternizado. Quem preserva a memória, diz a frase, né? Quem preserva a memória constrói a história. Por isso a importância de escrever para gerações passadas. 21 séculos depois, nós tivemos acesso a esse trabalho compilado de Lucas. Alguns gostam de escrever diários. O pároco tem uma missão:
O pároco escreve o livro de tombo. Essa é uma obrigação do pároco. O livro de tombo, com outras palavras, é o diário da paróquia. E ali a gente conta tudo. E esse livro ninguém tem acesso, só o pároco. E quando o outro chegar, a gente entrega na mão dele e a história continua. E eu vou contando tudo no livro de tombo. Sentimentos, emoções, choros, tristezas, vontade de ir embora, vontade de desistir, alegrias, esperanças. Só vão ler mesmo quando eu morrer. Registrar, deixar por escrito, construindo a memória. Padre Humberto também deixou por escrito. Interessante que o Padre Humberto, em 1953, Padre Humberto escrevendo, falando lá, que quando ele construiu a igreja nesse tamanho, ele foi criticado. Nossa, que exagero! Uma igreja desse tamanho, para quê? Olha, 71 anos depois, como é necessária uma igreja, se tornou a co-catedral. Padre Humberto foi um visionário, enxergou além do tempo. E está lá, ele registrou no livro de tombo. Estou entregando o que o Padre Humberto escreveu. E alguns aqui também conheceram o Padre Humberto, que foi o primeiro pároco aqui. Então Lucas quer esse trabalho de investigar cuidadosamente como tudo aconteceu. Ele quer ouvir quem teve experiência com Jesus. Ele quer ouvir as pessoas que ouviram Jesus, testemunhas oculares que viram Jesus. Lucas não conviveu com Jesus. Possivelmente Lucas conviveu com Nossa Senhora, não com Jesus. Tanto que Lucas é o único evangelista que escreve sobre a infância de Jesus. E aí alguns dizem que possivelmente foi a própria Nossa Senhora que foi contando para Lucas. Tanto que Lucas é o único que diz que Maria guardava tudo no seu coração. Para ele escrever isso, possivelmente ela que falou, ali na convivência do dia a dia, após a morte de Jesus. Lucas não era discípulo de Jesus, Lucas era discípulo de Paulo. E aí, Lucas decidiu escrever de modo ordenado. Para quem? Para ti, excelentíssimo Teófilo. Quem é Teófilo? Ninguém sabe. Nunca descobriram quem é Teófilo. Pode ser uma metáfora de Lucas, porque quando Lucas escreveu também o livro dos Atos dos Apóstolos, ele também fala que está escrevendo para Teófilo. Teófilo não é uma pessoa, Teófilo é cada um de nós. Teófilo sou eu, Teófilo é você. Theo, Deus, Filos, amigo, amigo de Deus. Lucas está escrevendo para os amigos de Deus. Lucas está escrevendo para os discípulos de Deus, os discípulos de Jesus. E ele tem essa preocupação de transmitir ipsis literis o que Jesus viveu. Vovó dizia assim: quem conta um conto aumenta um ponto. Mas com Lucas isso não funciona. Lucas quer escrever de forma minuciosamente cada detalhe que aconteceu com a pessoa de Jesus Cristo. Ele não quer transmitir fake news. Ele não quer transmitir notícias falsas. Ele quer transmitir a verdade para a igreja, para cada um de nós, que 21 séculos depois ouvimos e acreditamos que aquilo que foi escrito é palavra da salvação. E aí entramos na segunda parte do Evangelho, onde há ainda um contexto dizendo que Jesus estava cheio do Espírito Santo, ou seja, logo após o batismo, o primeiro milagre, domingo passado, e agora na visão de Lucas, logo após o batismo, Jesus entra na sinagoga. A sinagoga é o lugar da palavra, o templo é o lugar do sacrifício. Jesus entra na sinagoga, Jesus ia na sinagoga. Vamos até cantar ou não? O canto das ofertas. O Cristo vai à sinagoga em Nazaré e nos revela então quem Ele é. Jesus ia ao templo, mas também ia na sinagoga para ouvir a palavra. E lá na sinagoga as pessoas ficam admiradas, encantadas. Mais à frente as pessoas vão ter ódio dele.
ele vai ser expulso, vão tramar a morte de Jesus, mas aqui as pessoas ficam encantadas. E lá na sinagoga, ele abre a palavra. Não sabemos se foi o chefe da sinagoga que escolheu essa palavra para Jesus ler. Não sabemos se foi escolha de Jesus ou se era algo previsto para aquele dia, como é a nossa liturgia, né? A liturgia da missa não é o padre que escolhe, já é algo estabelecido. E Jesus ali na sinagoga, ele lê o livro do profeta Isaías. O Espírito do Senhor está sobre mim, me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres, proclamar a libertação aos cativos, aos cegos a recuperação da vista, libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Depois disso, fechou o livro. Os padres da igreja vão dizer que esse fechar o livro é interessante. Fechou o livro significa, Jesus estava lendo o profeta Isaías. Fechou o livro significa que fechou o Antigo Testamento. Agora é o Novo, agora é Ele. Fechou o livro, se encerra o Antigo Testamento e começa o Novo. Fechou o livro significa que quem interpreta o Antigo Testamento é Ele. É Jesus quem interpreta o Antigo Testamento. Por isso que a forma pedagógica da gente ler a palavra de Deus não é começar lendo pelo Antigo Testamento, mas pelo Novo Testamento. É a partir da experiência com Jesus que nós vamos identificar Jesus no livro do Gênesis, no Pentateuco, nos livros históricos, em todo o Antigo Testamento. Então esse sentido, esse exemplo bonito, né, de fecha o livro. Fechou o livro, todos com os olhos fixos nele, sentado. Porque na sinagoga, quem está pregando fica sentado. Lá é o contrário. Na hora do ensino, quem está ensinando fica sentado e o povo fica de pé. O padre pode fazer homilia sentado também. Eu nunca fiz. Talvez vou fazer daqui a uns 40, 50 anos. Vai ser preciso fazer, né? Mas por enquanto de pé. Embora possa fazer homilia sentado. O bispo normalmente faz nas celebrações mais solenes, nas ordenações. É o sentido do mestre, aquele que ensina. E todos estão com os olhos fixos no Senhor. E aí ele fecha o livro, expliquei o fechar o livro, e começa a fazer a homilia. Jesus começa aqui a explicar, todos encantados com ele. Só que era apenas um encantamento por parte de alguns. E aí que tem o perigo. Viemos à missa, a gente vem, cumpre o preceito, vai à missa todo domingo, mas viemos aqui como meros espectadores, apenas encantados com a missa, encantados com a palavra. E quando sairmos daqui não assumimos essa palavra, porque muitas das vezes a gente vem à missa mais preocupados com a voz do que com a palavra. E vou explicar. A gente vai atrás da voz do fulano, a gente vai atrás da voz do padre. Por isso que a gente escolhe: o padre fulano é melhor, do padre Beltrano eu não gosto, do padre Cicrano eu não vou, não gosto da missa de fulano, não gosto da homilia de Beltrano. É porque você está querendo a voz. Você está atrás da voz do padre e não atrás da palavra, porque a palavra de Deus vem através de qualquer voz e através de qualquer padre. Isso acontece muito nas festas de padroeiros de comunidades. Quando o padre me agrada, veio um padre famoso, a igreja lotou, abarrotou aqui. No dia seguinte, veio um que não era famoso, apenas 30 pessoas, porque estão atrás da voz e não estão atrás da palavra. Se eu organizar uma missa aqui 3 horas da tarde e chamar um padre famoso, vai lotar, porque estão atrás da voz. Mas se eu chamar um padre para celebrar às 3 horas da tarde, idoso, com dificuldade de falar, vai ter meia dúzia de gato pingado, porque estão atrás da voz e não atrás da palavra. Porque independente de qualquer ministro, é palavra de Deus sim. Se convertam com relação a isso. E aí Jesus dá o seu plano de pastoral.
que nós chamamos de plano de governo pastoral. Todo padre na paróquia tem o seu plano pastoral. Todo bispo na sua diocese tem o seu plano pastoral. Jesus é que fala o seu plano pastoral. O Espírito do Senhor está sobre mim, me consagrou para ungir, levar boa nova aos pobres, proclamar libertação, proclamar o ano da graça do Senhor. Hoje se cumpriu a passagem da Escritura que acabastes de ouvir. E aí todo mundo com os olhos fixos em Jesus. Com os olhos fixos, com o coração fixo, com o ouvido fixo, com o corpo fixo. Aonde você está fixando os seus olhos? No relógio? Porque a homilia já está dando 30 minutos? E precisa ir para a feira, precisa ir para casa, adiantar o frango assado? Gente que ri já entrega que vai ser frango assado hoje. Preocupado no churrasco, na trilha, no passeio que vai fazer com os filhos, no que vai fazer, olha no relógio toda hora, discretamente pega no WhatsApp, responde uma mensagem. Os olhos estão fixos aonde? No relógio, no celular, nas redes sociais, para ver rapidinho na hora das ofertas, né? É o intervalo, infelizmente, alguns pensam assim, então vou ver aqui rapidinho meu Instagram. Vou lá atrás rapidinho, né, coroinhas? Vou lá atrás rapidinho olhar as redes sociais. Estou brincando, tá? Ninguém faz isso não. Com os olhos fixos aonde que vocês estão? Toda hora que tem que ir no banheiro? Toda hora que tem que beber água? Com todo respeito a quem precisa ir beber água, quem precisa ir no banheiro. Mas eu não entendo. Na missa dá uma vontade de beber água e de ir no banheiro, e ninguém tem essa vontade quando está no futebol, quando está no shopping, quando está no cinema, quando está na roda com os amigos. Mas na missa é uma inquietude, é um torcicolo no pescoço, é uma inquietação. E sobretudo dos mais jovens isso. Os olhos estão fixos aonde? Onde os teus olhos estão fixos? Onde os seus ouvidos estão fixados? A palavra de Deus passa. Cuidado. Hoje se cumpriu a palavra. Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabaste de ouvir. Hoje se cumpriu. A palavra de Deus se cumpre hoje. A graça pode passar. E você está bebendo água. E você está no banheiro. Você está olhando no celular, olhando no relógio. E a passagem se cumpriu hoje. Meus irmãos e minhas irmãs, é hoje. Precisamos ouvir o Evangelho hoje. Precisamos nos converter hoje. Permitir que Jesus entre na nossa vida, não amanhã, hoje. Precisamos dar uma resposta para Deus, não daqui a alguns dias, mas hoje. Certas coisas precisam ser para hoje, não podem ser para amanhã. Bonita a vocação dos 4 primeiros discípulos, Pedro, Tiago, André e João. Quando Jesus chama, eles estavam lá consertando as redes, consertando a barca, e aí o Evangelho diz, advérbio de tempo, eles imediatamente deixaram as redes e o Pai e seguiram Jesus. Imediatamente. Certas coisas Jesus, Deus, querem imediatas. Não para amanhã, mas para hoje. É hoje. A resposta é hoje. A conversão é hoje. Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura. Para iluminar o nosso modo de viver. Que quem entra em contato com a palavra de Deus precisa se converter não amanhã, mas no hoje. É essa palavra que constrói a comunidade, que converte a comunidade, que é anunciada por Paulo na segunda leitura de hoje, a carta de São Paulo aos Coríntios. Paulo está formando a comunidade. Paulo está organizando a comunidade de Corinto. E a palavra de Deus é a fonte para a construção daquela comunidade.
Tanto que todos os dias em comunidade a gente proclama a palavra de Deus. Primeira leitura, salmo, evangelho. E aí Paulo diz que não pode haver disputa na comunidade. Embora sejamos muitos, mas formamos um só corpo, batizados no único Espírito para formarmos um único corpo, e todos bebemos de um único Espírito. É ouvindo a palavra de Deus, meus irmãos, que nós nos tornamos um só corpo. Paulo compara a igreja como o corpo da gente, nosso corpo. Cada membro do... Vamos cantar isso também na hora da comunhão. Cada membro do nosso corpo é diferente. A orelha é diferente do nariz, com finalidades diferentes. A mão é diferente do pé. Mas eu preciso da orelha, eu preciso da mão para coçar a orelha. Eu preciso dos meus pés para que o meu corpo chegue à igreja. Eu preciso do meu ouvido para ouvir a palavra e do coração para viver essa palavra. Assim como o corpo da gente tenha membros diferentes, e quando um membro desse corpo sofre, todos nós sofremos, tudo parece que desanda, uma dorzinha, né? Eu estou passando mal, é o corpo todo que está sofrendo. Estou com dor de cabeça, a gente fala, não, estou passando mal, todo o nosso ser está passando mal, não apenas a cabeça, não apenas a mão, todo o nosso corpo sofre. Assim é a igreja é um corpo, o corpo místico de Cristo, com membros diferentes, cada um com dom, cada um com carisma, cada um com uma vocação, cada um com uma vocabilidade, cada um com uma experiência. E aí, a beleza está aí, em dons e carismas multifacetados, a pluralidade nos dons e nos carismas. O cosmos é plural, é terra, é água, é fogo, é ar. A fauna é plural. A Trindade é plural, Pai, Filho e Espírito Santo. A comunidade precisa ser plural, onde todos os dons, onde todos os carismas se encaixam. Não existe dom melhor, não existe ministério melhor. Todos juntos, a partir do jeito, do gosto, da aptidão, da vocação, da vocabilidade. A vocabilidade tem mais a ver com profissão. Nós possamos formar um único corpo de Cristo e construir a comunidade nessa unidade, na diversidade, nesse respeito, à luz da palavra de Deus. Não haverá disputa, não importa se a minha conferência é maior do que a sua, se a minha comunidade é maior ou mais antiga, formamos um único corpo. E assim, dessa maneira bonita, dessa multifacetas de dons, carismas, ministérios, nós vamos organizando a comunidade. Falando nisso, eu preciso dizer, estamos precisando de catequistas para a co-catedral. Quem desejar ser catequista, com coragem, é hoje, hein? A resposta é hoje. Quem desejar ser catequista na co-catedral, por favor, me procure no final da missa. Imediatamente. Não deixa para o ano que vem, não. A resposta é hoje. É hoje. Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura. Quem tem esse desejo, quem sente arder no coração essa vontade, por favor, me procure no final da missa. Ah, não tenho dom, não tenho carisma, não tenho jeito. Eu acredito que Deus vai capacitando. Nunca fui pároco na minha vida. Estou indo, errando e acertando em 5 anos. E assim, Deus vai capacitando. Deus vai formando. Deus vai forjando. Que a palavra de Deus forma e nos forja também. E aí está, nessa multifaceta de dons, carismas, ministérios, é a beleza da igreja. A igreja tem os pés dos missionários, aqueles que vão para longe. A igreja tem as mãos daqueles que não vão para longe,
mas aqueles que ficam e praticam a caridade, ajuda os mais necessitados. A igreja tem o coração daqueles que se entregam a uma vida mais contemplativa, a uma vida mais de oração, os monges, as monjas, os religiosos de clausura. Aí está, meus irmãos, a beleza da igreja. E à luz dessa palavra, peçamos ao Senhor hoje, que o Espírito Santo nos toque, a fim de que possamos dar hoje uma resposta para Deus, uma resposta para o Senhor, e que a palavra de Deus possa nos forjar, nos converter e nos formar. Amém.